segundo vídeo, agora a gente vai trabalhar um polígono específico. Que polígono é esse? São os nossos triângulos, certo? Então, olha só. O triângulo é aquele polígono que possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Inclusive, note que pelos elementos anteriores que nós comentamos, nós não conseguimos traçar nenhuma diagonal dentro de um triângulo. Então, olha só, se eu tentar ligar esse vértice com esse vértice, será o próprio lado. Se eu tentar ligar esse vértice com esse vértice, será o próprio lado. Então, o polígono, triângulo, ele é o único que possui um total de 0 diagonais. Agora, voltemos para as informações sobre o nosso triângulo. É importante destacar, uma informação importante, é que a soma dos ângulos internos de um polígono, ela sempre vai resultar em 180 graus. Quando eu falo sempre, é que não poderá ser menos que 180 ou mais que 180. Tem que ser exatamente 180 graus. Então, como é que eu posso cobrar isso para vocês? Presta bastante atenção. Eu lhe entrego um triângulo, lhe dou a medida de 2 ângulos e peço para que você descubra a terceira medida. Bom, com base na informação que nós acabamos de receber, 80 graus mais 60 graus, nós temos que a soma desses dois aqui resulta em 140 graus. Para que a gente tenha um triângulo bem fechadinho, bem bonitinho, a gente precisa de 180. Portanto, se nós subtrairmos 180 menos 140, que é o que a gente já tem com esses dois, teremos, portanto, 40 graus. Isso significa que essa medida x, ela necessariamente precisa ser 40 graus, para que complete a regra dos triângulos, onde a soma dos ângulos internos mede 180 graus. Agora, a respeito da classificação dos triângulos, vamos destacar que a classificação acontece de acordo com duas maneiras. Pode ser considerando a medida dos seus lados e também considerando a medida dos seus ângulos. Veja bem, se nós tivermos um triângulo onde os 3 lados são iguais, nós vamos chamar de triângulo equilátero. Como exemplo aqui, nós temos um triângulo que mede 5, 5 e 5 centímetros. Já no triângulo isósceles, a gente precisa ter 2. 12 e 12 são os lados iguais e 4 é o lado que está diferente. Mas se você tem pelo menos 2, você já considera ele como um triângulo isósceles. Já no triângulo escaleno, todos os lados possuem medidas diferentes. Aqui você tem 9 centímetros, aqui você tem 15 e aqui você tem 18. Muito bem. Destaque. Lembrem-se que foi acordado o seguinte. Se tivermos 3 lados iguais, os 3 ângulos também serão iguais. Então, vamos supor, se aqui você tem um triângulo, sabemos que a soma dos ângulos internos precisa ter 180. Então, aqui você teria 60, 60 e 60. Muito bem. Se temos um triângulo isósceles, lembrem-se que as 3 medidas dos lados, que as 2 medidas desses lados são iguais, então nós vamos ter também 2 ângulos iguais. Então, vamos lá. Se esses 2 ângulos são indicados como iguais, digo para você que aqui mede 70 e aqui mede 70, como exemplo. E esse outro daqui, como é um lado diferente, então esse ângulo também será diferente. E aí você pode somar os 3 ângulos que vai resultar em 180 graus. Apenas como um reforço da informação anterior. Mas vamos seguir. No triângulo, a classificação pode acontecer também de acordo com a medida dos seus ângulos. Bom, se você possui um ângulo reto, você já pode classificar esse triângulo como triângulo
retângulo. Se você tiver exatamente as três medidas dos ângulos internos, sendo ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus, todo ângulo que é menor que 90 graus e é maior que 0 graus, certo? Porque se você tiver 0 graus, você vai ter um ângulo nulo. Então, um ângulo que seja maior que 0 e menor que 90 é um ângulo agudo. Se esses três ângulos internos forem agudos, esse triângulo vai ser chamado de triângulo acutângulo. E se você tiver um ângulo obtuso e apenas exatamente um, você vai ter um triângulo obtusângulo. Lembre-se, o ângulo obtuso é aquele ângulo que extrapola, que ultrapassa os 90 graus e não chega a ser 180. Então, você tem aqui um ângulo que está sendo maior que 90 graus, ele é maior que 90 graus, por esse motivo ele é obtuso. Então, chamamos esse triângulo de triângulo obtuso. Bom, agora vamos fazer um exercício para finalizar e entender como isso pode ser cobrado em questões de concursos, de provas para esse conteúdo. Veja bem que a gente tem aqui a imagem de um cabide e esse cabide ele é composto por 3 ângulos internos. No entanto, as medidas que são conhecidas é esse ângulo e esse ângulo. E esse daqui, ele é desconhecido. Primeiro passo, vamos descobrir essa medida y fazendo a soma dos ângulos internos. Olha, 25 mais 25 resulta em 50. Sei que para atingir um triângulo eu preciso de 180, então eu vou pegar 180, subtraio dos 50 graus que eu já possuo, e me sobra 130 graus. Portanto, posso concluir com toda certeza que esse ângulo y que está faltando é um ângulo de 130 graus. Ponto. Então, a gente descobriu. Agora, a gente vai fazer a classificação. A primeira das classificações é que você nota que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Se esse ângulo é um ângulo obtuso, esse triângulo ele vai ser classificado como triângulo obtusângulo, de acordo com a classificação dos seus ângulos. Uma outra informação, e isso é muito importante saber, é que nós temos 2 ângulos iguais. Como já foi dito em nossas aulas anteriormente, se você possui 2 ângulos iguais, vou escrever aqui para vocês, necessariamente você vai ter também 2 lados iguais. Professora, mas você não escreveu a medida desses lados. Pessoal, eu nem preciso escrever, fica combinado assim. Se eu tenho 2 ângulos iguais, eu vou ter a medida de 2 lados iguais. Independentemente da questão lhe apresentar a medida desses lados, você sabe que as medidas possuem 2 com o mesmo valor. Portanto, aquele triângulo que possui 2 lados iguais, ele é um triângulo isósceles. E aí a gente fecha a classificação do nosso triângulo. Ele é um triângulo obtusângulo e, ao mesmo tempo, isósceles. Espero que tenha ficado clara as informações que nós aprendemos hoje. Um forte abraço para vocês e bons estudos!